E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a análise completa do XPLG. Antes, um aviso: esse conteúdo tem um caráter 100% educativo e não envolve recomendação de investimento. Toda a informação educacional apresentada não representa sugestão de compra, venda ou manutenção do ativo. Não tem como fim indicar se a empresa ou FII é bom investimento ou não, e todo investidor está sujeito a risco de perda do capital. O investidor deve realizar uma análise profunda do seu ativo que deseja investir, sempre levando em consideração o seu perfil de risco. Vamos iniciar falando sobre a gestora. A gestora é a XP Vista. Ela é uma empresa do grupo da XP e ela foi adquirida em 2018. Ela possui mais de 31 bilhões de ativos sob gestão e divididos em renda variável, renda fixa, imobiliário, indexadores, entre outros. Ela possui uma gestão com mindset inovador e eficaz, e ela conta com uma equipe de mais de 50 profissionais altamente qualificados. E eles são dedicados à gestão de risco e preservação de capital dos mais de 350 mil investidores. Falar um pouquinho do objetivo do fundo, né? O objetivo do fundo aqui é oferir ganhos por aquisição e exploração comercial de empreendimentos, focado principalmente na área de setor logístico e industrial. Então, algumas informações gerais: o fundo iniciou em junho de 2018, ele tem o código XPLG11 e hoje ele tem um patrimônio líquido de aproximadamente 2,2 bilhões de reais e conta com aproximadamente 225 mil cotistas. Então, ele é um fundo de gestão ativa focado no setor de atuação logístico, né? Já falei também sobre o gestor, que é a XP Vista, e o administrador é a Vortex. Então, falar um pouco das taxas. A taxa de administração ela varia de 0,95% a 0,75% ao ano, em regra de cascata, conforme previsto no regulamento. Eu já vou mostrar já logo mais aqui sobre essa regra de cascata. Falando da taxa de performance, é 20% do que exceder o benchmark, e o benchmark ele é calculado em cima do PCA mais 6% ao ano. Então, falando aqui um pouco da regra de cascata da taxa de administração, então ele é em cima do valor contábil do patrimônio líquido ou do valor de mercado. Até 500 milhões de reais, a taxa fica em 0,95% ao ano. Se for de 500 milhões a 1 bilhão, a taxa fica de 0,85% ao ano. E acima de 1 bilhão, ela fica de 0,75% ao ano. Então, como a gente já viu anteriormente, o valor do patrimônio líquido, né, está em torno de 2,2 bilhões, a taxa hoje está em 0,75% ao ano. E também vale uma ressalva que é com valor mínimo mensal de 25 mil reais. Então, atualizado anualmente por variação do IPCA. Esse fundo ele conta com um prazo indeterminado, então ele não tem prazo para acabar. Ele representa 3,41% do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Ele já fez 4 emissões de novas cotas, que foram concluídas, e com a quinta emissão agora em andamento. Então, está acontecendo a subscrição da quinta emissão de cotas. Então, quem já é cotista recebeu os direitos e pode exercer esses direitos até a data que está descrita no fato relevante. Vamos falar aqui um pouco sobre a liquidez. Ele tem um volume médio diário de negociação de aproximadamente 6,5 milhões. Ele teve a presença em 100% dos pregões e o fundo teve aproximadamente 1 milhão de negociações de cota. Isso são os dados de novembro. Falando um pouco dos proventos, né? O último provento pago foi de 0,58 centavos por cota, então dá um yield de 0,48%. Se a gente olhar os últimos 12 meses, ele está pagando um total de R$ 7,05 por cota, que dá um yield anual de 5,84. Lembrando que a nossa taxa Selic está em 2% atualmente, então ele é quase 3 vezes o valor da taxa Selic. E também vale uma ressalva aqui que desde o IPO ele já pagou R$ 17,62, que dá um yield de 14,6% em relação ao valor da cota atual. E vale lembrar que ele iniciou em junho de 2018, né? São aí aproximadamente 2 anos e meio, então quem comprou esse fundo logo na abertura do IPO já recebeu esse total de proventos aí em cima da cota que foi adquirida no lançamento. Falando um pouco da vacância, hoje ele tem uma vacância física de 10% e uma vacância financeira de 4%.
Então, olhando um pouco aqui para o portfólio, né, do XPLG11, ele possui investimentos majoritariamente em imóveis, né, 88% está em imóveis, 2% em cotas de FIIs e 10% em aplicações financeiras. A tipologia de contrato. Hoje ele possui 61% de contratos atípicos, que são aqueles tipos de contrato que, se tiver algum rompimento por parte do locatário, ele tem que pagar todos os aluguéis faltantes até a data de vencimento do contrato, trazidos a valor presente. E o contrato típico de 39%. Continuando aqui no portfólio, né, os locatários hoje, então ele conta com uma gama vasta de clientes, né, são grandes, por exemplo, a Via Varejo, a Leroy Merlin, a Renner, o grupo GPA, que é o grupo Pão de Açúcar, a Rede Dia, Panasonic, Unilever e tem outros. Então a gente vê que ele é bem diversificado em questões de clientes. Então, olhando para o setor de atuação dos locatários, 39% fica com comércio varejista, 14% está especulativo. Esse especulativo, que é o especulativo Cajamar, é ativo que ainda está em desenvolvimento. Então, 13% de materiais de construção e os demais aqui com comércio e distribuição de alimento, partes logísticas e outros. Ele possui atualmente 13 ativos localizados em 6 estados, então ele está distribuindo em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com a sua grande maioria em São Paulo. Olhando aqui a distribuição regionalmente por área bruta alocável, a gente vê que 46% da área bruta alocável está em São Paulo. E aí tem 7% no Rio, 30% em Pernambuco e o resto é distribuído nas demais áreas, em Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Quando a gente olha um resumo do portfólio, né, então são 13 ativos, compostos por 123 módulos, e possui hoje dois empreendimentos em construção. O total da área bruta locável é de aproximadamente 736 mil, já incluindo nesse cálculo os empreendimentos que estão em construção. Possui hoje um total de 32 locatários, a inadimplência está em torno de 0,41%. Então, como eu já disse anteriormente, a vacância física está em 10% e a vacância financeira em 4%. Então, falar um pouco dos ativos. O primeiro ativo é o Cone Multimodal, que fica em Pernambuco. Então, ele possui 100% de participação nesse ativo e uma área construída de 203 mil metros quadrados. Tem o especulativo Cajamar, que fica em São Paulo, tem uma área construída de 125 mil metros quadrados e tem a participação de 100% também. No CD da Leroy, que também fica em Cajamar, também tem aproximadamente 110 mil metros quadrados e 100% de participação. A gente olhando o condomínio DDC, no Rio de Janeiro, tem 57 mil metros quadrados e também 100% de participação. Olhando o CD da Renner, ele tem 47 mil metros quadrados, 100% de participação. O CD da Via Varejo, com 38 mil metros quadrados e 100% de participação. O Santana Business Park, com 31 mil metros quadrados, 100% de participação. O CD do Dia, em Americana, com 30 mil metros quadrados e 100% de participação. Dá para a gente observar que ele tem, em sua grande maioria, 100% de participação ou a maioria da participação dos imóveis. Então, olhando aqui o WTTP, ele tem uma área construída de 24 mil metros quadrados, a participação de aproximadamente 80%. Ele tem o CD da Panasonic também, com 100% de participação, o CD da Unilever com 90% de participação e o CD Dia, em Ribeirão, de 100% de participação. Aqui falando um pouco da obra do Centro Logístico Especulativo que eu comentei anteriormente, de Cajamar, ele está com a previsão de entrega para o primeiro semestre de 2021. Porém, ele já faz uma menção que pode sofrer algum impacto por conta da pandemia e esse cronograma pode ser alterado. Porém, se caso acontecer, ele vai avisar via fato relevante. Olhando para os contratos, a correção dos contratos são de 56% IPCA, 40% IGPM e 4% IPC. Quando a gente olha os vencimentos dos contratos, dá para perceber que eles estão para o vencimento para longo prazo, então 2023 para mais. Então está bem tranquila essa questão de vencimento dos contratos. Olhando a revisional dos contratos, os demais revisionais estão para 2021, 2022 e 2023. Olhando a composição física consolidada, 17% está no especulativo Cajamar, 15% no CD da Leroy, 13% da Via Varejo,
7% com o grupo Pão de Açúcar, 7% com o Dia, 7% com a Renner, 4% com o FedEx e 30% com outros locatários. Trazendo aqui um pouco o fluxo financeiro, aqui a gente consegue observar que o resultado das receitas menos as despesas, ele dá um total nos últimos 12 meses de 121 milhões. E teve um rendimento distribuído de 123 milhões. Então dá para a gente perceber aqui que está bem controlada essa parte de distribuição dos rendimentos. Então, os rendimentos que estão sendo distribuídos hoje é um rendimento real, dificilmente ele vai ser alterado no curto ou médio prazo. Quando a gente olha uma discrepância muito grande, quando o fundo está tendo que tirar muito dinheiro do caixa e distribuindo mais rendimento do que o próprio resultado das receitas e despesas, aí com isso precisa soar um alerta, pois ele pode estar distribuindo um provento que ele não vai ser real no curto médio prazo. E aí ele dá uma distorcida no dividend yield e acaba gerando uma falsa percepção de retorno em cima dos proventos. Então, bora para um resumão? Ele é um FII multimóvel, multirregião e multiinquilino. Ele tem participação em 100% ou majoritária dos ativos. Ele traz uma segurança para o cotista, né? Eu coloco segurança aqui entre aspas, porque vale ressaltar que é renda variável. Porém, sim, traz uma segurança para os cotistas em cima dos contratos, onde a sua maioria está para vencer a partir de 2023 para mais. E também a gente traz aqui que é um setor que foi pouco afetado pela pandemia, pelo contrário, ele até conseguiu se desenvolver melhor, pois a parte logística não parou com a pandemia, ele até intensificou a sua parte. Dentro dos fundos imobiliários, hoje, com o cenário atual, ele está sendo considerado até um setor bem resiliente. Então, se você gostou da análise e você é cotista do XPLG11, deixa seu comentário aqui embaixo. E também compartilha com os outros cotistas e futuros cotistas. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, ative o sininho e inscreva-se no canal. Muito obrigado.